E aí pessoal, como é que estão vocês? Certo, Thales Cara aqui mais uma vez. Tinha ficado um dia fora que estava resolvendo umas situações aí, certo? Por isso que eu fiquei um dia sem gravar vídeo. E agora é o seguinte, estou de volta, certo? Com um novo formato de vídeo que vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler os livros, certo? E vou compartilhar com vocês aquelas partes que eu achar interessante, certo? Sabe qual é o incrível disso? Que é o seguinte, que esse livro aqui, ó, é top, certo? Como fazer amigo influenciar pessoas do Dale Carnegie, sei lá, o nome dele é meio diferente, meio estranho de falar, mas é isso aí. E tem bastante conteúdo, esse livro é considerado a Bíblia do trato social. Qualquer coisa coloca no Google aí que você vai ver, que você vai entender sobre o que se trata. O livro é muito top. E é o seguinte, certo? Ele fala como lidar com pessoas. Então, e hoje falaremos da crítica. Exatamente, a crítica ela está, como eu posso dizer, está presente no dia a dia de, creio eu, de praticamente todo mundo, certo? Pelo menos 98,9% das pessoas aí, a crítica faz parte aí do dia a dia. Talvez seja você criticando alguém ou recebendo a crítica. E aqui fica me pergunta, como que você lidar com a crítica? Você gosta de criticar? Você tem hábito de criticar os outros? Ou conhece pessoas assim? Ou as pessoas criticam você demais? Você não sabe lidar com isso? Antes de começar, certo? É o seguinte, eu vou deixar uma frase aqui de Abraham Lincoln que ele fala que é o seguinte, que qualquer tolo é capaz de criticar, apontar e reclamar, certo? Mas é preciso ter caráter e autocontrole para saber compreender e perdoar, certo? E aqui é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês duas histórias, certo? Uma delas é de um grande piloto da época de 1900 e alguma coisa, porque aqui não retrata direito, aqui no livro não fala a data certinha, certo? Mas foi logo após a Primeira Guerra Mundial ali, certo? Que ele estava indo para casa com o avião dele, o avião acabou a gasolina, quer dizer, o avião deu pane, enfim, ele quase caiu e tudo, e a culpa foi do menino lá do mecânico que abasteceu o jato dele, certo? Aí nós vamos ler aqui como que ele lidou com isso. E depois nós vamos falar sobre uma história também de um pai que criticava muito o filho, certo? Talvez você é esse tipo de pai, esse tipo de mãe, ou seu pai, sua mãe for assim com você, ou você conhece alguém assim, certo? Aí nós vamos ver também como é que o pai lidou com isso daí, certo? Qual foi a solução tomada. E se você gostar, já deixa um joinha aí, compartilha com seus amigos aí, certo? Deixa uma dica de livros aí, ó. Se vocês querem que eu leia, compartilhe com vocês. Dica de conteúdo que eu gravo pra vocês, certo? Vamos lá. A história é lá do seguinte, que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para ficar mais original. Eu pensei em decorar e passar para vocês, mas eu creio, certo? Que eu lendo e passando direto para vocês fica mais original, mais interessante, certo? E vocês põem aí no comentário se gostou, se vocês querem que eu decore e falo para vocês, ou se vocês querem que eu leia direto, certo? Vocês aqui mandam, vamos lá, certo? Bob Over, famoso piloto de teste profissional bastante solicitado para participar de shows de acrobacia aérea, voltava para sua casa em Los Angeles, depois de uma apresentação em San Diego. Conforme descrito na revista Fly Operation, a 90 metros de altitude, os dois motores pararam de funcionar e de repente, graças a manobras habilidosas, ele conseguiu aterrissar a aeronave, que sofreu graves danos, embora ninguém tenha se ferido. A primeira coisa que Hoover fez depois do pouso de emergência foi inspecionar o combustível. Como suspeitava, o avião a hélice da Segunda Guerra Mundial tinha sido abastecido com combustível para jatos e não com gasolina. Quando voltou ao aeroporto, Hoover pediu para falar com o mecânico que abastecera o avião. O jovem estava se sentindo péssimo por causa do erro que cometera, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele fora responsável pela destruição de uma nave muito cara e também poderia ter causado uma morte. Dá para imaginar a fúria de Hoover. Era de esperar que, diante do tamanho descuido, palavras duras sairiam da boca daquele piloto orgulhoso e meticuloso. Mas Hoover não brigou com o mecânico, nem mesmo o criticou. Em vez disso, abraçou e disse: para provar que tenho certeza de que você nunca mais cometerá o erro, quero que abasteça meu F-51 amanhã, certo? Tem uma frase
que diz o seguinte, que o homem mostra a sua grandeza da forma que ele trata os pequenos, certo? Isso aqui foi claramente o que Rover deixou, certo? De exemplo aí pra gente, certo? Pra todo mundo aí, que todo mundo critica, né? Os outros aí, as pessoas que sentem o direito de criticar alguém por alguém ter cometido um erro aí, ter feito algum tipo de situação que não tenha se agradado, certo? Então ele mostra que ele foi muito sensato, certo? Na atitude que ele teve. E pesquisas e estudos ao longo dos anos, né? Prova que é o seguinte, que um animal, quando ele reage muito bem, quando ele reage muito melhor quando ele é recompensado, independente se ele fez certo ou ele fez errado. Assim o ser humano também. Porque muitas vezes a crítica, além dela não atingir, certo? O que a gente almeja que ela atinja, que no caso mudar a pessoa, mudar o ponto de vista, a pessoa não fazer mais aquilo, além de não acontecer dessa forma, ainda causa ressentimento, certo? Isso aqui foi o que Bob Rover aí deixou de espelho pra gente, certo? E o outro vídeo é o seguinte, é chamado de Papai Perdoa. O outro vídeo não, o outro texto, certo? Esse texto ele foi bastante replicado na época, virou tema de diversas faculdades, foi relido, foi reescrito, em diversas linguagens, foi bastante cogitado esse texto aí, certo? Que comoveu o mundo. Tipo aqueles, como eu posso dizer, discursos famosos que tem por aí, tipo do Bill Gates não, tipo do Steve Jobs, antes de morrer, esse tipo de texto aí que termina a humanidade. Esse foi um desses, certo? Eu vou ler pra vocês aqui, certo? Aí vocês vê aí se vocês gostaram ou não gostaram, deixa no comentário aí embaixo, certo? O nome dele é W, não sei, é só o type W aqui, Livingston Larne, sei lá. Esse nome desses americanos é meio louco. Vamos lá, certo? Escute, meu filho. Estou falando enquanto você dorme, com sua mãozinha escondida debaixo do rosto, os cachinhos louros grudados na testa úmida. Entrei no seu quarto, sozinho sem fazer barulho. Minutos atrás, enquanto lia o jornal na biblioteca, fui tomado por uma sufocante onda de remorso. Sentindo-me culpado, vim até a cabeceira da sua cama. Andei pensando em algumas coisas, meu filho. Fiquei zangado com você, repreendi você enquanto se vestia para a escola porque mal enxugou o rosto com a toalha. Chamei sua atenção por não ter limpado os sapatos. Reclamei com raiva quando você jogou suas coisas no chão. Também me irritei no café da manhã. Você derramou a bebida, engoliu a comida, pôs os cotovelos na mesa, passou manteiga demais no pão. Fui lá fora brincar e quando saí para o trabalho, você virou para mim, acenou e disse, tchau papai. Eu franzi a testa e respondi, endireito os ombros. De noitinha, tudo recomeçou. Quando cheguei perto de casa, vi você de joelhos no chão, jogando bolinhas de gude. As meias estavam furadas. Eu o humilhei diante de seus amigos e o fiz voltar para casa. Meias são coisas caras. E você teria mais cuidado se tivesse de comprá-las com seu próprio dinheiro. Meu filho, imagine isso vindo de um pai. Cadê? Entendi. Vindo de um pai, certo? Você lembra quando mais tarde eu estava lendo na biblioteca e você entrou timidamente com uma carinha triste? Irritado pela interrupção, ergui os olhos do jornal e você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei resmungando. Você não disse nada. Apenas saiu correndo, abraçou meu pescoço e me beijou. Seus bracinhos me apertaram com uma afeição que Deus fez desabrochar em seu coração e que nem minha negligência foi capaz de fazer murchar. Em seguida você saiu e subiu correndo a escada. Pois bem, filho. Pouco depois o jornal escorregou das minhas mãos e o medo terrível, nauseante, tomou conta de mim. O que o hábito tem feito comigo? O hábito de encontrar defeitos, de repreender. Era assim que eu via recompensando você por ser um menino. O problema não era a falta de amor, era que eu esperava demais da infância. Eu o avaliava segundo os padrões da minha idade. E havia muita coisa boa, bela e verdadeira em seu caráter. Seu coraçãozinho era tão lindo quanto o amanhecer entre as colinas. Percebi isso pelo seu gesto espontâneo de correr para me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa essa noite, filho. Eu vim até sua cabeceira na escuridão e me ajoelhei envergonhado.
Meu gesto não passa de uma autopunição insignificante. Sei que você não compreenderia essas coisas se me ouvisse enquanto estivesse acordado. Mas amanhã serei um papai de verdade, serei um companheiro. Sofrerei com seu sofrimento, rirei com seu riso. Vou me resfriar quando quiser demonstrar impaciência. Repetirei sem parar, como um ritual, ele é apenas um menino. Um menininho. Infelizmente eu estava enxergando você como um homem. Porém, ao observá-lo neste momento, meu filho, encolhido e exausto em sua cama, vejo que ainda é um bebê. Ontem mesmo estava nos braços de sua mãe com a cabeça apoiada no ombro dela. Eu exigi demais de você. Exigi demais. Certo? Aqui é o texto, certo? Esse texto aí é bem top, bem legal mesmo, certo? Aí vocês veem aí se vocês buscaram ou não, certo? Creio eu, se vocês buscarem no Google aí, Papai Perdoa, capaz de aparecer, sim, certo? Esse texto aí, se vocês quiserem passar para alguém, ou tirar um post, pôr no status aí, né? Ou compartilhar esse vídeo aí, certo? E o autor, certo, do livro, ele termina essa parte aqui, certo? Falando da seguinte forma, certo? Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir o que as leva a fazer o que fazem. Essa atitude é bem mais útil e interessante do que as críticas, além de cultivar a compaixão, a tolerância e a bondade. Saber tudo é perdoar tudo. Como dizia o escritor Samuel Johnson, nem o próprio Deus se propõe a julgar um homem até o fim de seus dias. Então por que eu ou você deveríamos julgar? Certo? Então é o seguinte, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, certo? Espero que vocês tenham gostado, certo? Então é o seguinte, aí vocês deixam aí no comentário se vocês gostou, certo? Curte, compartilha aí, comenta aí, certo? Interage com o vídeo aí. Vou gravar mais vídeos como esse daí, certo? Bastante interessante, eu achei bastante interessante, assim, minha avó também achou, não achou, vó? Claro. Minha avó também achou bastante interessante, certo? Que aí vocês é o seguinte, vocês ficam por dentro do assunto dos livros que eu leio aí, certo? Que é bastante legal, e pelo menos eu acho, certo? E é nóis, acho que com Deus todo mundo aí, falou.